como um mendigo aqui da cidade de Manchester, na Inglaterra, conseguiu paralisar quase todas as linhas telefônicas e ainda por cima revelar um lugar que havia sido mantido em segredo desde a época da Guerra Fria. Hey! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Débora, também conhecida como Deboríssima lá no Instagram. Então já aproveita para me seguir e também se inscrever aqui nesse canal. Se você não sabe, eu moro na Inglaterra e eu sou completamente fã de uma boa história. E é claro que eu criei esse canal justamente para te contar as histórias mais malucas, secretas e bizarras que eu descubro pelas minhas aventuras aqui na Terra da Rainha. Essa história tem um ponto que talvez não seja verdade, mas ao decorrer deste vídeo eu vou te falar aonde foi que encontrei um furo e aí fica a dica se é verdade ou não. Bom, tudo começou na Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma guerra que aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos ali em torno de 1947. A Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, acabou por volta de 45. Essa guerra basicamente foi uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, e a Inglaterra teve um papel bem coadjuvante nessa guerra. Já há muito tempo, Churchill, que era o Prime Minister aqui da Inglaterra, tinha feito um tratado de paz com a União Soviética, porém, eles ficaram do lado dos Estados Unidos. Gente, eu não sou historiadora, faz muito tempo que eu saí da escola, então se você quer saber mais sobre a Guerra Fria, vai procurar nos livros de história. E isso aqui é só uma introdução para vocês entenderem esse babado que aconteceu aqui em Manchester por conta da Guerra Fria. Eu sei que essas coisas de guerra são muito distantes do Brasil, principalmente para as pessoas que nunca viajaram, em especial viajaram para a Europa. Porque a gente estuda muito sobre guerra na escola, mas é uma realidade assim que não faz parte do nosso dia a dia. Já aqui na Europa, vários lugares de vários países que você visita, existem monumentos, existem homenagens, existem lugares bombardeados, lugares que foram recuperados, lugares que ainda estão em ruínas, existem famílias que têm avós, bisavós, tios e pessoas que viveram esse período de guerra. Então tudo isso é muito presente na vida dos europeus de uma maneira geral. Por isso que quando você tem a chance de viajar, ou no caso de morar aqui como eu moro, a gente se confronta com uma realidade muito diferente do que a gente tem no Brasil. E graças a Deus que a gente nunca teve uma guerra mundial, assim, com o Brasil participando efetivamente, porque não é legal, é muito triste, são cenas muito fortes. E, em especial, eu, Débora, sou uma amante de coisas da guerra, principalmente da Segunda Guerra Mundial, dos nazistas e dos judeus. Eu gosto muito de ler as histórias dos judeus e como as famílias se reergueram depois da guerra e o que a guerra trouxe de bom para as pessoas. É claro que a gente não pode exaltar um momento bom, porque afinal era uma guerra, mas eu gosto muito de ler essas histórias de superação e de pessoas que, enfim, famílias que se fortaleceram e como os países se uniram pós-guerra. Eu sou fascinada por essas histórias. Por isso que quando eu conheci essa história que eu vou te contar agora, me chamou muita atenção por ter essa relação com a guerra e para entender como ela afeta os dias de hoje. Gente, é muito curiosa. Vamos aos fatos. Como eu já te contei, a Inglaterra teve uma participação, sim, como coadjuvante e como uma figura ali importante para alguns movimentos dessa Guerra Fria, mas ela efetivamente não estava ali à frente, como os Estados Unidos estavam brigando com a União Soviética. Porém, com isso, durante a Guerra Fria, a Inglaterra decidiu construir 3 bases de linhas telefônicas subterrâneas para eles manterem comunicação durante a guerra, não sei se com os Estados Unidos ou entre o próprio Reino Unido. E essas bases foram construídas embaixo da terra porque elas seriam mantidas em segredo, como várias outras coisas da guerra precisavam ser em segredo antes que o inimigo descobrisse e atacasse. Eles construíram 3 bases dessas linhas, uma aqui na cidade de Manchester, outra na cidade de Birmingham e outra em Londres. E se você pesquisar, aliás, não precisa pesquisar porque eu estou aqui para te contar, essas 3 cidades são, posso dizer, as 3 maiores potências daqui da Inglaterra. Em primeiro lugar, Londres, que é a grande metrópole. Em segundo, eu acho que é Manchester, não de território, mas sim de economia. E terceiro, Birmingham, que tá meio ali pau a pau com Manchester. Então, esses pontos foram
estrategicamente pensados para ligar essas linhas telefônicas e efetuar a comunicação nas 3 principais cidades aqui da Inglaterra. Bom, esse local subterrâneo que foi a sede, né, a base dessas linhas telefônicas, ele se chama bunker. Eram lugares subterrâneos construídos principalmente para abrigar pessoas. Então, várias cidades ou casas ou lugares tinham esses bunkers debaixo da terra para, no caso de um bombardeio acontecer na cidade, as pessoas poderiam ir para o subsolo e se protegerem. Então, esses lugares eram super equipados com máxima tecnologia, né, da época e proteção antibomba. Eles também mantinham quartos, banheiros, sala de jogos, mantimentos, como se fosse uma casa ou até mesmo uma cidade subterrânea. Bom, parece que esse bunker aqui de Manchester nunca de fato precisou ser usado com os fins de proteger pessoas na iminência de um bombardeamento, mas sim ele funcionou como essa rede telefônica, transferindo informações secretas aqui da Inglaterra, não se sabe para quem nem para onde. E, claro, ele foi desativado há muitos anos logo depois que a guerra acabou lá na década de 90. Acontece que em 2004, num belo dia, numa manhã, todas as linhas telefônicas aqui do Reino Unido amanheceram paralisadas. As pessoas não tinham acesso ao telefone, não funcionava. E também empresas e o sistema da polícia que precisavam das linhas telefônicas para funcionar os seus equipamentos de tecnologia também estavam paralisados. O que essa paralisação tem a ver com esse bunker de guerra e também com um mendigo? Porque se você não se lembra, tem um mendigo envolvido nessa história. Antes de te contar a relação desse mendigo com toda essa história, eu vou te contar como eu conheci tudo isso. Vamos lá, ano passado eu fiz um walking tour aqui em Manchester com uma amiga que veio me visitar. Eu nunca tinha feito um tour desse. Esses walking tours que eles fazem nessas cidades turísticas, basicamente é um grupo de pessoas que saem caminhando pela cidade, passam pelos pontos principais, aí o guia vai te contando a história daquele lugar e, enfim, aí você vai conhecendo. Neste walking tour, nós passamos em frente a esse bunker que fica literalmente assim, no centro de Manchester, bem numa ruinha escondidinha atrás de uma das principais praças aqui da cidade, a St. Peter's Square. Muita gente passa por lá e muita gente nem imagina o que seja esse lugar. Eu vou colocar imagens aqui, mas ele parece assim um presídio abandonado ou, enfim, uma casa abandonada, alguma coisa de segurança, porque tem essas cercas de segurança, mas não é um lugar assim que você presta muita atenção, é bem estranho. Quando nós passamos lá, a guia turística fez questão de parar ali, contar toda essa história que eu já contei para vocês, e ela acrescentou que em 2004, um mendigo teria pulado um muro, entrado nesse bunker, descoberto todo esse lugar que já não estava mais funcionando, mas tinham camas, banheiros, diziam até que tinha mesa de sinuca, tinham mantimentos e tudo para que, como se estivesse funcionando aquele bunker, só estava tudo abandonado. O mendigo, eu imagino que provavelmente deve ter entrado naquele lugar e ganhou na loteria, né? De achar tipo um lugar abandonado, mas com tudo que ele precisava, escondido das pessoas. Aí segue, né? O que eu acho que sejam só rumores, eu não tenho provas, né, sobre isso, que esse mendigo começou a viver lá e aí num desses dias que ele estava vivendo, ele acendeu um cigarro, aí parece que a bituca desse cigarro entrou em contato, acho que, sei lá, deve ter jogado ou acendido perto de um lugar que teve um curto-circuito, ou seja, saiu uma faísca de alguma coisa em contato com o fogo, deu curto-circuito. Com isso, esse curto afetou todas as linhas daquela base telefônica que de alguma forma funcionava e afetou também todo o Reino Unido, porque essas linhas telefônicas se conectavam com essas outras bases que eu falei para vocês e, consequentemente, com as linhas telefônicas do Reino Unido inteiro. Um detalhe que acho que é muito importante que eu não mencionei, que eu acabei de lembrar, é que esse curto-circuito gerou um fogo. Provavelmente esse mendigo não saiu vivo dessa situação, porque, né, ele estava ali debaixo da terra, não sei nem o quão profundo ele estava para escapar disso. E esse incêndio destruiu boa parte desse bunker aqui de Manchester. Então esse lugar
ele ainda é mantido por fora, mas dizem que por dentro o incêndio causado por esse curto-circuito destruiu boa parte do que tinha ali. O que acontece? Por que eu acho que essa história do mendigo é mentira? Porque, para fazer os roteiros para vocês, para trazer um conteúdo legal, de qualidade, para esse canal na Inglaterra, eu não me baseio só nas minhas experiências e nas coisas que eu escuto por aí, não é mesmo? Eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vejo sites, eu leio matérias, eu assisto vídeos no YouTube, eu traduzo as coisas para os meus roteiros e na maioria dos lugares que eu pesquisei, fontes super confiáveis como o jornal The Guardian, o jornal Manchester Evening, os vídeos no YouTube que eu achei de pessoas falando sobre isso, ninguém nunca mencionou que um mendigo poderia ter causado esse incêndio. Ele só disse que um incêndio aconteceu, né? Todas essas fontes dizem que um incêndio aconteceu e por isso paralisou as linhas. Essa história do mendigo, eu vejo duas possibilidades nela. Possibilidade número 1 e mais provável é que esse pessoal que fez esse walking tour com a gente queria contar essa história e aí eles acabaram inventando essa história do mendigo pra, entendeu, dar um recheio ali naquele bolo, pra deixar o walking tour deles mais interessante. E de fato, quando eu escutei aquela história pela primeira vez, foi bem bizarra, hilária, todo mundo deu risada. Ou essa história existiu de verdade, não acharam o corpo e aí ficou só em rumores e aí não divulgaram nada de que uma pessoa teria invadido. Até porque essa pessoa poderia saber informações bem secretas que estavam lá embaixo. Então, ou essa pessoa morreu lá embaixo e nunca foi divulgado, ou 2, fizeram um acordo e essa pessoa nunca falou nada sobre isso porque tinha informações secretas ali embaixo. Vamos saber se isso é verdade ou mentira? Não temos como saber se isso é verdade ou mentira. Porém, toda a história do fogo, do bunker de guerra, das linhas telefônicas, tudo isso sim é verdade. E graças a esse incêndio e talvez graças a esse mendigo é que descobriram a existência desses 3 lugares que eu te falei. Vocês tenham gostado do vídeo de hoje, assim como eu. Se você quiser saber mais histórias malucas, bizarras e todas as aventuras que eu descubro aqui vivendo na Terra da Rainha, se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos, deixa no comentário se você descobriu algum fato interessante sobre essa história, se você foi pesquisar e descobriu alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo, ou sugestões de coisas que vocês querem que eu faça e que eu traga aqui para esse canal. Então deixa aí nos comentários para me apoiar, dá aquela curtida, me segue no Instagram para que eu consiga continuar produzindo conteúdos exclusivos para vocês diretamente aqui de UK. Brincadeiras à parte, obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo!